Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de ciências hoje, que vai ser resolução de exercícios, certo? Sobre a matéria estudada na aula passada. Por isso é importante que vocês assistam a nossa última aula. Antes da gente iniciar, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis e borracha, e principalmente o livro didático, para ele servir como base durante nossa aula. Como eu havia falado, nossa aula hoje é de resolução de exercícios sobre a matéria estudada na aula passada. Todas as questões são do livro de vocês, certo? A primeira é a página 105, a questão 2 e 3, certo? Questão 2. Explique por que os vírus são denominados parasitas intracelular obrigatórios. A gente viu na nossa aula passada que o vírus está ali no limite entre um ser vivo e um ser não vivo. Ele só tem atitudes, ele só tem comportamentos de seres vivos quando ele está dentro da célula. Ele só consegue se reproduzir quando ele está dentro da célula. Por isso o nome intracelular. Ele é um parasita intracelular que fica dentro da nossa célula obrigatoriamente, porque se ele não estiver dentro da célula, ele não consegue exercer suas funções, ok? Terceira questão, explique o que são adenovírus e retrovírus e explique ao menos um de cada tipo. Os adenovírus e retrovírus estão relacionados ao material genético deles. O adenovírus tem material genético ali dentro da cápsula, tem DNA, e o retrovírus dentro da cápsula tem RNA, certo? E a gente tem como vírus, adenovírus, um exemplo, é o causador da catapora, é um adenovírus, e o HIV, causador da AIDS, ele é um retrovírus, ok? Dando continuidade, agora a página 111, primeira questão, certo? Leia o texto abaixo. A engenharia genética está prometendo uma solução para um dos flagelos do país tropical, dos países tropicais, como o Brasil. A ideia é impedir a implantação do agente casual do transmissor. O transmissor e o agente causal da dengue são respectivamente primeiro o agente causal, o transmissor primeiro e depois o agente causal, certo? O transmissor é um mosquito e o agente causal é um vírus. Então, com isso, a resposta correta é o item A. Agora, a segunda questão, certo? A nossa segunda questão é o seguinte: a dona de casa deve encher os latões de ferro e a caixa de água rapidamente para não desperdiçar água. Depois, a água é estocada e usada para beber, para fazer comida, lavar louça, tomar banho e expor a família aos riscos de pegar dengue. É isso mesmo, na casa de todas as famílias dos dois conjuntos, a água parada nos baldes, sem qualquer proteção para evitar que seja contaminada, transforma-se em uma piscina para os Aedes aegypti, que já infectou dezenas de pessoas da comunidade desde janeiro. Falta água e sobra dengue no Guará 2. Acerca do assunto desenvolvido no texto, julgue os itens em verdadeiro e falso, certo? V para verdadeiro e F para falso. 1. A dengue caracteriza-se pelo aparecimento de febres altas e fortes dores no corpo, podendo causar morte, verdadeiro. O simples contato com Aedes aegypti com água parada torna contaminada e, portanto, potencial a transmissora da dengue. Falso, certo? Não é só o mosquito encostar na água, ficar perto ter algum contato com a água que está totalmente contaminada. Precisa ter a liberação dos ovos e todo o processo. 3. Para evitar que seja contaminada pelos Aedes aegypti, a água estocada nos recipientes referidos no texto. É suficiente fervê-las antes de estocarem? Não tem nada a ver com isso, né? Está mais relacionado ao armazenamento, não o que fazer antes do armazenamento, então é falso. O homem é hospedeiro intermediário do ciclo do Aedes aegypti. Falso. A gente viu que hospedeiro é quem fica guardando o vírus até contaminar a pessoa. Nesse caso, quem é o hospedeiro é o Aedes aegypti, certo? Então, levando em consideração o que a gente achou, VFFF. Então, a resposta correta é o item B.
Dando continuidade, agora a terceira questão. A gripe e AIDS são doenças provocadas por vírus. Entretanto, a gripe tem uma evolução benigna e a AIDS já não tem. Isso ocorre porque o vírus da gripe é mais fraco que o vírus da AIDS? Não é necessariamente relacionado a isso, certo? B. O vírus da AIDS destrói as células responsáveis pela defesa imunológica. Verdadeiro. Por essa característica específica do vírus da AIDS, tem a sua dificuldade, a grande dificuldade em combatê-lo. Então, a resposta correta é o item B. Quarta questão. Com relação ao modo de transmissão de algumas doenças virais, correlacione as colunas abaixo. O sarampo, ele está relacionado ao quê? Vamos fazer o seguinte, vamos olhar para a coluna 2 e de acordo com a coluna 2 a gente vai olhando qual é o número. Ali na coluna 2, o primeiro é picada de inseto, certo? Entre esses aí, o sarampo, poliomielite, raiva e febre amarela, o que seria causado pela picada de inseto seria a febre amarela. Então, o primeiro é o 4. A gente já elimina o item A e o item D. O segundo, mordedura, lambedura ou arranhadura por animal infectado. Essa parte do animal infectado é lá do outro lado, certo? Nesse caso aí, seria a raiva, certo? Então, 3. Então, a gente já viu que o primeiro é 4 e o segundo é 3. Com isso, o único item que segue esse raciocínio é o item B. Então, por eliminação, o item correto seria o B. Logo, a picada de inseto, febre amarela, mordedura, lambedura ou arranhadura por animal infectado, raiva, contato direto pelo ar com pessoas doentes, sarampo, e contaminação por via digestiva, poliomielite. Dando continuidade agora à quinta questão, certo? Os vírus não se ajustam bem a nenhuma das categorias tradicionais em que os seres vivos se distribuem. Sabe-se que são desprovidos de estrutura celular, constituídos por apenas genes e proteínas. Assinale a opção que apresenta apenas doenças causadas por vírus. Dando uma olhada aí, a gente vê que o único que tem doenças causadas por vírus é o item C, sarampo, poliomielite e raiva. Dando continuidade, agora a sexta questão. Considere as seguintes afirmações com relação à AIDS. O HIV, vírus da AIDS, pode ser transmitido principalmente por meio de relações sexuais com parceiros portadores, transfusões de sangue contaminado ou uso de agulhas contaminadas. Mulheres grávidas podem passar HIV para o feto por meio de placenta. O bebê também pode ser contaminado se for amamentado por uma mulher portadora do vírus. Apertos de mão, abraço e uso de utensílios domésticos como talheres e copos não representam meios de transmissão do HIV. O vírus destrói os glóbulos vermelhos do sangue e debilita o sistema imunitário da pessoa. É incorreto somente a frase de número. A gente viu que o primeiro é verdadeiro. Todas essas formas de transmissão são as formas de transmissão da AIDS. As mulheres grávidas podem sim passar pelos seus fetos e também não pode amamentá-los para não passar o vírus. E aperto de mão, utilizar a saliva não passa o HIV. E o HIV ele destrói justamente essa parte do sistema imunológico. Então, a única... Só que tem uma coisa ali na quarta, que ele está dizendo que destrói os glóbulos vermelhos. E os glóbulos vermelhos não são responsáveis pela defesa do nosso corpo. Quem é responsável pela defesa do nosso corpo são os glóbulos brancos, certo? Então, por conta disso, o quarto está incorreto. Então, é a nossa resposta aqui. Então, a resposta é o item D. O único incorreto é o quarta frase. Dando continuidade, agora a sétima. Todos os vírus são constituídos por, nesse caso, item C, ácidos nucleicos e proteína. A gente viu isso na aula passada, tem até em um dos slides. Oitava questão. A grande maioria dos morcegos que se alimentam de frutos auxiliam a dispersão de sementes na natureza. Há morcego que se alimenta de insetos, alguns dos quais prejudicam nossas lavouras, mas alguns morcegos são hematófagos
e se alimentam de sangue de bois, cavalos e galinhas, entre outros animais, e sugam o sangue dele, de seres humanos, mas quando fazem, podem transmitir uma doença perigosa causada por vírus. Que doença é essa? Nesse caso, a raiva, certo? Item A. Gente, essa foi nossa aula de hoje. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola ou o canal do YouTube da escola e assim podem rever nossas aulas quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para vocês acompanharem as agendas digitais, que é de extrema importância. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e qualquer dúvida podem estar me procurando. E até a próxima!